a história do handebol. Nesse vídeo você vai ver qual foi a origem do handebol, como e onde surgiu o handebol, quando surgiu o handebol, quem criou o handebol, a primeira partida internacional de handebol, a criação da Federação Internacional de Handebol, o handebol nos Jogos Olímpicos, os campeonatos mundiais de handebol e a história do handebol no Brasil. Vamos lá ao nosso vídeo de hoje. Bem, pessoal, o handebol surgiu inicialmente como handebol de campo, né? É preciso falar disso antes de entrar mais especificamente na história do handebol, para a gente poder entender bem como o handebol evoluiu. Então, no início, o handebol era um esporte de campo, era um esporte jogado no campo, bem parecido com o futebol de campo, que posteriormente evoluiu para um esporte de quadra, ok? Vamos lá. Bem, qual foi a origem do handebol, pessoal? Existem vários estudos e várias hipóteses sobre a origem do handebol. A gente vai falar de alguma delas aqui. Tem uma ideia que o handebol surgiu na Dinamarca em 1848 pelo professor Roger Nielsen, que é esse rapaz aqui. Esse é o Roger Nielsen, um professor que criou um esporte chamado de handbold ou handbold. Okay? Então essa é uma das versões da origem do handebol, né? Na verdade, não da origem do handebol em si, mas do jogo que deu origem ao handebol. Tem outra versão também que o handebol tenha surgido na Tchecoslováquia no século XIX, num jogo chamado Hazena ou Azena, ok? E também tem uma versão que o handebol teve origem no Uruguai, né, pelo professor Gualberto Valeta, que criou um esporte, um jogo chamado balão. Então são essas três hipóteses da origem do handebol. Vamos lá. Como e onde surgiu o handebol? Bem, o handebol surgiu na Alemanha no final do século XIX. Inicialmente, ele era um jogo chamado Torball, que era derivado de outro jogo chamado Hafball, criado por Konrad Koch. Uma curiosidade que o Konrad Koch também participou da criação do futebol, né? da criação do futebol na Alemanha, mais especificamente. Bem, o Torball era praticado principalmente por mulheres jovens num campo que media 40 por 20. Aqui um detalhe interessante, porque hoje a quadra de handebol mede exatamente 40 por 20. Então, o Torball já tinha um campo naquela época que media 40 por 20. Posteriormente, com a entrada dos homens no esporte, né, os homens começaram a praticar o Torball também. O campo aumentou para 80 por 40 e depois passaram a usar o mesmo campo de futebol, né, o campo de futebol de campo, ok? Bem, quando surgiu e quem criou o handebol? O handebol surgiu em 1919, quando as regras do Torball foram reformuladas. Quem foi o responsável por reformular as regras do Torball e transformar ele num novo esporte batizado de handebol? Foi Karl Schillens, que é esse senhor aqui, né? O Karl Schillens, auxiliado por Max Heiser e Erich Koenig, foi quem reformulou as regras do Torball, rebatizou ele de handebol e criou então aí o nosso handebol. Então ele surgiu em 1919 na Alemanha e o criador foi Karl Schillens. Ok, pessoal? Dando prosseguimento agora para falar do primeiro jogo internacional de handebol que aconteceu em 1925 entre a Alemanha e a Áustria. E esse jogo foi vencido pelos austríacos pelo placar de 6-3. Agora vamos falar da criação da Federação Internacional de Handebol, que aconteceu no final da década de 20. Na época, a Federação Internacional de Handebol era chamada de FIHA,
e contou com a participação de 11 países. E agora falando do handebol nos Jogos Olímpicos, em 1934, aí uma história interessante, o COI decidiu pela participação do handebol nos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936. O interessante aqui é que nós estávamos em plena Segunda Guerra, né, em pleno regime nazista na Alemanha, e obviamente os alemães, que foram os criadores e os desenvolvedores do handebol, influenciaram o Comitê Olímpico Internacional a incluir o handebol nos Jogos Olímpicos de Berlim, né, que seria na própria Alemanha em 1936. Inclusive, o handebol praticado nesses jogos foi o handebol de campo, né? Aqui essa imagem é dos Jogos Olímpicos de Berlim, o jogo de handebol. Só que os campeões não foram os alemães, os campeões foram os austríacos, mais uma vez, que venceram, foram os campeões olímpicos de 1936 de handebol de campo, ainda nessa época. Bem, migração do campo para a quadra. Como foi a migração do campo para a quadra, pessoal? Bem, o handebol começou a ser praticado nas quadras em 1924 na Suécia. Isso aconteceu devido ao rigoroso inverno desse país, que impedia as partidas de handebol de serem jogadas em locais abertos, em campos abertos. E a partir daí começou-se na Suécia a praticar o handebol na quadra e a desenvolver o handebol na quadra. Bem, primeiro campeonato mundial de handebol aconteceu em 1938, organizado pela FIRA, ainda a FIRA aqui, e o primeiro campeão mundial de handebol foi a Alemanha. Ok, pessoal? Um detalhe interessante é que nesse primeiro campeonato mundial de handebol apenas 4 países participaram, que foram a Alemanha, a Suécia, a Áustria e a Dinamarca. A criação da FIRA, que é a nova Federação Mundial de Handebol, aconteceu em 1946, mais precisamente 11 de julho de 1946, né? Foi criada a IHA, que é a International Handball Association. A sede da IHA fica na Basileia, na Suíça, para variar, né? Essas federações quase todas ficam na Suíça. E as línguas oficiais adotadas pela IHA são o inglês, o francês e o alemão. E a IHA é filiada ao Comitê Olímpico Internacional. O primeiro campeonato mundial de handebol organizado pela IHA foi em 1954, o campeonato masculino de handebol, que foi vencido pela Suécia. Curiosamente, a Suécia, que começou a desenvolver o handebol de quadra, foi a primeira campeã do handebol de quadra. E o primeiro campeonato mundial feminino de handebol organizado pela IHA foi em 1957, vencido pela Tchecoslováquia. Ainda sobre o histórico do handebol no Brasil, em 1973 foi realizado o primeiro campeonato brasileiro de handebol juvenil em Niterói, no Rio de Janeiro, e em 1974 foi realizado o primeiro campeonato brasileiro de handebol para adultos. Já em 1979 foi criada a Confederação Brasileira de Handebol. E ainda falando sobre o histórico do handebol no Brasil, em 1980 foi disputada a primeira partida, a primeira Taça Brasil de Clubes na cidade de São Paulo, organizada pela recém-fundada CBH, Confederação Brasileira de Handebol. Então, o primeiro campeonato brasileiro organizado pela CBH foi a Taça Brasil de Clubes em 1980. Em 2013, a maior conquista do handebol brasileiro ocorreu em campeonato mundial. Desculpa, pessoal, tive que dar uma pausa aqui no vídeo porque fui interrompido pela minha filha. Voltando aqui ao vídeo, em 2013 veio a maior conquista da história do handebol brasileiro. A seleção brasileira feminina de handebol foi campeã mundial no Campeonato Mundial de Handebol disputado na Sérvia, vencendo
a própria Sérvia, as donas da casa, na final. Então essa aqui é a seleção brasileira feminina de handebol, que conquistou o título mundial em 2013, a maior conquista da história do handebol brasileiro. Primeiramente, o tempo de duração da partida. A partida de handebol dura 60 minutos, sendo dividida em 2 tempos de 30 minutos, com 10 minutos de intervalo para o descanso. Em caso de empate, acontece a prorrogação, que vai durar mais 2 tempos de 5 minutos. O jogador, quando tem a posse de bola, tem o direito de dar apenas 3 passos. Em seguida, ele deve fazer um passe ou então um arremesso ao gol. Nessa animação, o jogador usa os 3 passos que ele tem direito, faz uma finta, que é um outro fundamento do handebol, vocês lembram? E em seguida, arremessa para o gol. Vamos ver? Mais uma vez aqui para vocês verem. Ele deu os passos, fez a finta e arremessa para o gol. Legal, né? Só é permitido que o jogador se desloque com a bola por mais de 3 passos quando ela está sendo quicada no chão, o drible. E é proibido ao jogador que está quicando a bola no chão segurá-la com as 2 mãos e voltar a quicar. Se ele para de quicar essa bola, ele deve ou passar para outro companheiro do seu time ou então arremessar para o gol. Não pode voltar a bater ela no chão, tá bom? O jogador segurando a bola pode permanecer 3 segundos sem quicar ela no chão, devendo depois disso ou passar a bola ou arremessá-la ao gol. Não é permitido arrancar a bola da mão do adversário, é proibido. Caso o jogador use de agressões físicas, como puxões, empurrões, para impedir que o adversário faça o gol, o juiz vai marcar um tiro de 7 metros, que é como se fosse o pênalti do futebol, né? Se for uma falta comum no meio da quadra, aí não acontece isso. Essa falta é marcada quando o jogador está prestes a marcar um gol e recebe uma agressão. Veja como que é o tiro de 7 metros. É proibido permanecer dentro da área. Somente o goleiro que pode pisar na área. Mas é permitido, entretanto, que o jogador dê um salto, lance a bola e enquanto está no ar e depois sim pisar dentro da área. Olha nesse lance. O jogador correu, saltou, lançou a bola para o gol e só depois toca na área. Olha que lance bonito. O handebol, quando bem jogado, é um esporte muito bonito. Algumas pessoas dizem que o handebol pode ser considerado o futebol com as mãos, mas este pensamento está muito errado. Há diferenças gritantes entre esses esportes, do que apenas um jogar predominantemente mantendo contato com a bola com os pés e o outro com as mãos. Vamos começar pelo objetivo do jogo, que neste esporte é marcar gols contra a baliza adversária. Baliza, professor? Aquela mesma baliza lá que aprende se estacionar o carro? Não, calma, gente. O que chamamos de gol, na verdade, a união das traves com o travessão, tem o nome de baliza, que quando a bola entra nela, aí sim se torna um gol, entenderam? Atualmente, o handebol se joga na quadra, ou, como chamamos, no salão. Cada equipe possui 7 jogadores dentro da quadra de jogo, sendo um goleiro e 6 jogadores de linha. Um jogo é dividido em 2 tempos de 30 minutos, com um intervalo de 10 minutos entre eles. Pode ocorrer quantas substituições forem necessárias no handebol, pois não há limite de vezes que um jogador pode entrar e o outro sair. No banco de reservas podem ter ainda 7 jogadores. E uma regra bem interessante, o goleiro pode se tornar um jogador de linha a qualquer momento. Basta ele sair de sua área sem a bola, claro, mas depois ele pode pegar a bola quantas vezes ele quiser. Já que falamos no goleiro, vamos citar algumas regras que cabem a ele. O goleiro é o único jogador que pode tocar na bola com qualquer parte do corpo,
sempre que estiver na tentativa de defender a bola, de defesa, dentro de sua área de gol. E, dentro de sua área, ele pode se mover sem precisar quicar a bola no chão, ou melhor, sem bater a bola no chão. Ele é tipo um rei assim, sabe, dentro da sua área. Ali é ele que manda, sabe, é seu castelo, tudo. Não, gente, não, aqui é handball. Vamos lá. Já o jogador de linha, eles não podem entrar na área do goleiro com a posse da bola. Por isso que eles saltam antes da linha da área e no alto, mesmo dentro da área, mas no alto, arremessam a bola à baliza para tentar fazer o gol e, quando tocarem o solo dentro da área, não estejam mais com a posse da bola. É por isso que os jogadores profissionais dão aqueles saltos gigantescos assim, sabe? Facilita fazer o gol, muito. Assim, o jogador de linha que está com a bola, ele não pode nem pisar na linha da área do goleiro, senão ele perde a posse da bola e esta vai para o goleiro. Coitado do goleiro, né? Que já sofre para defender uma bola jogada com as mãos pelo adversário. Ainda, se o adversário pudesse entrar dentro da sua área para fazer o gol, o goleiro não ia defender bola nenhuma, né? Galerinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo, viu? Esses vídeos explicam bastante toda a história, um resumão, né? Da história do handball. Então é isso aí. Essa foi a revisão. Então até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.